Oi, meus queridos, tudo tranquilo? Vamos continuar com as equações horárias do movimento harmônico simples, nosso querido MHS. Vamos agora para a segunda equação horária, a equação horária da velocidade. Vamos estudar a velocidade em função do tempo, né? Já que a palavra horária lembra hora e hora lembra tempo. Como é a equação da velocidade, né? A equação horária da velocidade do movimento harmônico simples? Primeira coisa que você tem que lembrar, né? A gente já viu em aulas passadas que o movimento harmônico simples, né, esse movimento aqui de vai e vem, é a sombra do movimento circular uniforme. Cada vez que o movimento circular, que a partícula em movimento circular uniforme dá uma volta completa, a sua sombra vai e volta, né? Isso é o movimento harmônico simples. Esse movimento aqui de vai e vem é a sombra do movimento circular uniforme. Agora veja que interessante. Vamos pegar aqui a partícula que está no movimento circular uniforme num determinado ponto. Por exemplo, vou estudar ela aqui, essa partícula, quando ela está no primeiro quadrante, tá? Tudo que eu estudar para essa partícula no primeiro quadrante, a equação geral que eu vou encontrar aqui, ela serve tanto para o segundo quadrante, quanto para o terceiro quadrante, quanto para o quarto, tá bom? Quando a partícula passa por aqui, o estudo que eu fizer aqui vai servir para os outros quadrantes, tá bom? Beleza, pessoal? Note que, enquanto a partícula do MCU está fazendo um movimento circular, a partícula do MHS aqui embaixo está a projeção horizontal, por isso que eu botei no eixo X. A projeção horizontal dessa partícula aqui no eixo X indo e voltando é um movimento harmônico simples. Então, se eu fizer a decomposição dessa velocidade, a decomposição ortogonal dessa velocidade, ela vai ter uma parte vertical e uma parte horizontal. A parte horizontal, como esse movimento do MHS aqui está no eixo X, que é horizontal, é o que vai corresponder ao movimento harmônico simples. Ou seja, entenda o que eu estou dizendo. A componente horizontal da velocidade do movimento circular uniforme é a velocidade do movimento harmônico simples, tá bom? Então o que me interessa para o movimento harmônico simples, que é o movimento de vai e vem, não é essa velocidade do MCU, não, mas a componente horizontal dela. Ô Ronaldo, por que horizontal? Porque o MHS aqui está acontecendo, a sombra está sendo projetada num eixo horizontal. Então o que me interessa da velocidade do MCU não é a velocidade do MCU, mas e sim a componente horizontal dela. Essa é a dica. Então vamos botar para você aqui bem explicadinho. Ó. Vê se você me entende. A velocidade no movimento harmônico simples é igual, ou seja, é o quê? É a componente, bem explicadinho para você, ó. É a componente horizontal, já que eu estou fazendo, né, eu estou projetando a sombra no eixo horizontal. Então o que me interessa é a componente horizontal da velocidade do MCU, que eu estou chamando de V. O que é V, Ronaldo? É a velocidade instantânea do MCU em cada instante. Eu vou estudar nesse momento aqui, ó. A velocidade do MCU é essa, né? É, mas eu não quero ela, eu quero a componente horizontal dela. Essa componente horizontal é a velocidade do MHS, que isso fique bem claro. A questão é, como encontrar a componente horizontal da velocidade? Vou te ensinar isso agora, é muito fácil. Vê se tu me entende. Primeiro passo, você vai ligar o centro da circunferência até a partícula em MCU em determinado instante. Estou supondo nesse instante daqui, tá vendo? Então vou ligar aqui, ó. Pronto, liguei. A gente sabe que essa partícula, quando sai daqui para cá, ela varre um ângulo, né? Que eu estou chamando de θ, gosto de chamar assim. Esse ângulo é chamado de, você lembra o nome? Baseado nas aulas passadas? De fase, muito bem. Então esse ângulo aqui, que o raio faz com a horizontal, nesse momento que a partícula MCU está, esse ângulo daqui é chamado de fase. O que é fase, Ronaldo? É um ângulo. Ele representa a fase que esse movimento circular uniforme está. Por exemplo, o θ aqui, ele está dizendo que a fase é a do primeiro quadrante. Se essa partícula estiver aqui, aí eu vou ter um ângulo θ maior, entendeu? Aí é a fase do segundo quadrante. Cada quadrante tem a sua fase. O que me interessa, mais uma vez, é a componente horizontal da velocidade. Como é que encontra? Vou te ensinar agora. Primeiro passo, você liga do centro até a partícula em MCU, nesse instante, porque eu vou estudá-la nesse instante, traço aqui o ângulo que é chamado de fase, é o ângulo percorrido pelo MCU daqui para cá, no caso desse instante aqui, e eu quero saber como é que é para achar a componente horizontal da velocidade do MCU. Faça assim, ó. Primeiro, prolongue aqui o raio, tá vendo que legal? E prolongue aqui esse segmento vertical, que forma 90 graus, né? Nosso bom e velho triângulo retângulo.
prolongue aqui. Olha que interessante, pessoal. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo daqui eu vou chamar de α. Quem é a fase? Muito bem, a fase é o θ. É esse ângulo com a horizontal e o raio, isso é chamado de fase. É o ângulo percorrido, ó, daqui para cá, essa partícula MCU varre um ângulo, é chamado de fase. Mas você está vendo que aqui tem um ângulo que é a fase, aqui é 90 graus e aqui tem um ângulo que eu estou chamando de alfa. A gente sabe que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é quanto? Isso, teorema angular de Thales, 180 graus. Então, 90 mais alfa mais θ tem que dar 180 graus. Como aqui já é 90, é porque a soma desses dois tem que ser quanto para fazer 180? 90 graus. Muito bem, escutei sua voz. Então, θ mais alfa somam 90 graus. Não esquece disso, tá bom? Por exemplo, se aqui for 30, aqui é quanto? 60. Muito bem. Se aqui for 45, aqui é quanto? 45, entendeu? Se aqui for 80 graus, aqui é quanto? 10 graus. E aí vai. São exemplos que eu estou te dando para você entender que esses dois ângulos aqui, a fase, que é esse, e o alfa, somam 90 graus. Joia, que isso fique bem claro. Veja, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice desse. Aqui tem um vértice e esse ângulo aqui está na frente desse. São ângulos opostos pelo vértice. A geometria prova que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, são congruentes. Então, se aqui é alfa, aqui vai ser alfa. Só que note que esse segmento aqui e a velocidade, tá? Essa tangente, que é a velocidade instantânea, ela é tangente à trajetória e o raio, eles formam, olha quanto? 90 graus. Chegaram? Então, se aqui é alfa, aqui só pode ser quanto? Θ. Pronto. Que isso fique claro, tá bom? Quero que você entenda isso. Se aqui é alfa e aqui soma 90, o outro só pode ser θ. Θ e alfa são ângulos complementares, somam 90 graus. Por exemplo, se aqui for 30, esse oposto pelo vértice tem o mesmo valor de 30, vai ser 30, só que aqui tem 90 graus, beleza? A tangente e o raio formam, né? E a continuação do raio, o prolongamento do raio, formam 90 graus. Beleza, pessoal? Então, se aqui for 30, aqui é 60, viu? Aqui é 60, aqui é 60. Então, vamos pegar isso aqui que eu estou te explicando e jogar aqui para você entender com bem calma. Presta atenção, meus amores, ó. Então, eu tenho aqui a velocidade do MCU, que eu vou chamar de V, e eu tenho um ângulo aqui com a vertical, que é θ, a nossa fase. Aqui a fase é θ, e essa fase, estou jogando ela para cá, que é o mesmo valor. Se aqui é θ, aqui é θ, então aqui é θ. É um ângulo que a velocidade do MCU forma com a vertical. Vamos fazer a decomposição. O que é a decomposição? É transformar um vetor em dois. Como é uma decomposição ortogonal, eu vou transformar em dois vetores que são perpendiculares. Como assim eu explico? Veja, essa velocidade aqui, se a gente fosse basear pela rosa dos ventos, ela é uma velocidade que é noroeste. Como assim? Ela tem uma parte que aponta para o norte e uma parte que aponta para o oeste. Beleza, pessoal? Decomponha? Vamos embora. Então, essa velocidade tem uma parte que aponta para o norte, mais uma parte que aponta para o oeste. Não esqueça, para a esquerda, para a sua esquerda, a gente chama de oeste. Para a sua direita é leste. Como está vindo para cá, como esse vetor é assim, ele vai ter um pedaço que aponta para o oeste. Então, eu boto para cá, oeste. Entendeu? Então, essa velocidade virou duas. Virou uma componente na vertical e uma componente na horizontal. Espero que eu esteja sendo claro. Vou fazer uma pergunta a você, quero escutar, viu? Qual é a componente que interessa? Qual é a componente da velocidade do MCU que interessa para o movimento harmônico simples? Olha aqui, é a componente horizontal. Então, essa componente, eu não esperei você falar, né? Muito bem, é a componente horizontal da velocidade. Então, essa componente horizontal é que é a velocidade do MHS. Vou botar aqui, ó, velocidade do MHS. Então, se eu descobrir quanto vale essa velocidade, essa componente horizontal da velocidade do MCU, eu vou achar a velocidade do movimento harmônico simples. Beleza, pessoal? Olha que lindo. Ô, Ronaldo, como é que eu faço para encontrar o tamanho, o módulo dessa componente horizontal? Gente, fácil. Venha para cá, vou explicar agora. Ó. Venha para cá, trace o nosso querido triângulo retângulo, tá vendo? E o que interessa é a componente horizontal. A gente sabe que um cateto, ele é sempre a hipotenusa vezes o cosseno ou vezes o seno. Depende se ele está com um ângulo ou sem um ângulo. Veja, perceba que esse cateto aqui, ele vai ser a hipotenusa. Todo cateto é assim, pessoal. Ele é a hipotenusa vezes... Esse cateto aqui está com θ ou sem θ? Muito bem, ele está sem θ, porque ele está longe de θ. Então, vezes o seno. Seno de θ. Não sei se a curva ficou tudo azul aqui, mas espero que você esteja entendendo o que eu esteja falando. Ó. Esse cateto aqui, ele vale a velocidade, que é a hipotenusa, vezes o seno de θ, porque esse cateto está longe do ângulo θ. Está sem
θ. Então eu boto seno de θ, entenderam? Então eu já sei que esse tamanho daqui, dessa componente horizontal, que é a própria velocidade do MHS, ela vai ser V vezes seno ou cosseno? Seno. Seno da fase. Pronto. Só um detalhe. Perceba que essa velocidade aqui, ela está projetada aqui embaixo, aqui, ó. V. Tá vendo? Essa velocidade aqui é essa. Essa velocidade horizontal aqui é essa. Ela está apontando a favor ou contra o eixo X? Contra. Muito bem, está apontando contra. Aí, para consertar isso que ela está apontando contra, ou seja, ela é negativa porque está apontando contra o eixo X, esse é o eixo do movimento harmônico simples. Quem tiver o vetor apontando contra, tem sinal negativo, entendeu? Então, eu tenho que botar o sinal de menos. Isso que eu fiz serve para qualquer caso. A partícula pode estar aqui no primeiro quadrante, ela pode estar no segundo quadrante, pode estar no terceiro quadrante, ou pode estar no quarto quadrante, não importa. Vai ter que ter esse sinal de menos para consertar o sinal da velocidade. Entendeu, pessoal? Só para você ter um exemplo aqui rápido. Se eu estivesse analisando essa partícula aqui no terceiro quadrante, o seno no terceiro quadrante ele é negativo. A trigonometria explica isso, tá bom? Como o seno é negativo, mas veja, como ela está voltando, ela aqui a sombra estaria voltando. Aqui é a ida, mas aqui no terceiro quadrante, a partícula em MCU está voltando e a sua sombra está voltando. Então vai ter que ter uma velocidade positiva, porque está a favor do X, entendeu? Mas o seno é negativo e agora? Aí tem que botar o sinal de menos, menos com menos fica mais, aí conserta o sinal da velocidade do MHS, entendeu? Eu espero estar sendo claro. Então isso aqui serve para qualquer caso. Não importa se a partícula está aqui, se ela está aqui, se ela está aqui, se ela está aqui, ou mesmo se ela esteja na fronteira entre dois quadrantes. Na fronteira entre dois quadrantes. Fronteira entre dois quadrantes. Fronteira entre dois quadrantes. Não importa. Esse sinal de menos é válido para todos os casos, tá? Isso eu estou falando do MHS aqui embaixo. Tanto indo como voltando, vai ser sempre menos V seno de θ. Pronto, pessoal. É isso. Ou seja, vamos fazer aqui embaixo. Quem vai ser a velocidade do movimento harmônico simples? Quem vai ser a equação horária da velocidade? Vai ser menos V seno da fase. Ah, que lindo! É isso aqui, pessoal. Só que veja, relembrando, é equação horária. Horária lembra hora, e hora lembra tempo. Muito bem, cadê o tempo? Aí vamos relembrar isso, né? Lembre-se que essa fase, esse ângulo, a gente viu na aula passada que ela é sempre o quê? Você lembra? Θ0 mais ômega t. Isso, é θ0 mais ômega t. Onde esse θ0 é o ângulo inicial, fase inicial, esse ômega é a velocidade angular e t é o tempo. Pronto. A fase é sempre assim. Isso vem da explicação de movimento circular uniforme que a gente viu no vídeo passado, onde eu te expliquei a equação horária da posição, beleza? Dá uma revisada aí para você entender isso melhor, mas relembrando, a fase é sempre a fase inicial, mas a velocidade angular vezes o tempo. Essa velocidade angular pode ser chamada de pulsação no MHS, tá bom? Então, jogando essa fase aqui, vai ficar assim. A velocidade no movimento harmônico simples, né? Sua equação horária vai ser menos, que é para consertar o sinal da velocidade do MHS em relação a esse eixo X, esse menos é fundamental. V, que é a velocidade do movimento circular uniforme, tá vendo aqui? V, que multiplica o seno de θ. Mas quem é θ? θ0 mais ômega t. Eu boto aqui, θ0 mais ômega t. Olha que lindo! Essa é a equação horária da velocidade do movimento harmônico simples. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido. Vamos fazer agora uma questão para consolidar esse conhecimento. Uma questão linda. Separei aqui para vocês. Ó. Vamos ler. Um MHS, movimento harmônico simples, tem as seguintes características. Frequência, 0,25 Hz. Fase inicial, θ0, π/2, radiano, quando não tem subtende que o ângulo está radiano. E a amplitude é 2 metros, ou seja, aqui tem um ponto zero e a partícula em MHS, no caso a sombra do MCU, ela está entre 2 e menos 2. Ó. Fica indo e voltando, entre 2 e menos 2. Isso é esse MHS específico. A pergunta é, qual é a equação horária da velocidade desse MHS? Para fazer, em primeiro lugar, a velocidade do MHS, ela depende do seno do cosseno. Você lembra que eu fiz agora? Depende do seno. Muito bem. Então, escreva aqui, ó. Ela vai ser a velocidade do MCU vezes o seno. Seno da fase. Lembrando que tem que botar aqui um sinal de menos para ficar de acordo com aquele eixo X que eu te expliquei ainda agora, tá? Não esquece desse menos. Ele é fundamental, nesse caso aqui, para o movimento harmônico simples. Mas quem é a fase? Relembrando como é que é? θ0 mais ômega t. Muito bem, então eu escrevo. A velocidade do movimento harmônico simples vai ser menos a velocidade do MCU, que multiplica o seno da fase. Quem é a fase?
fase inicial mais ômega t, onde esse ômega é a pulsação, também chamado de velocidade angular, tá bom? Tanto faz você falar uma coisa ou outra. Então essa é a equação horária da velocidade do MHS. É a velocidade em função do tempo. Pronto. Vamos substituir os elementos que estão aqui nessa fórmula para a gente obter a velocidade do movimento harmônico simples. Só uma observação. Vê, queridos. Nós temos a pulsação, o ômega. Ele deu o ômega? Não deu, então vai ter que achar. Como é que eu acho a pulsação? Vê, essa pulsação aqui é a velocidade angular. Como o próprio nome sugere, a velocidade angular é só pegar o ângulo percorrido pela partícula em MCU e dividir pelo tempo gasto. Pronto. Mas ele deu o tempo. Ele deu o tempo? Não. Mas ele deu a frequência. Tá vendo? E você relembrando que o período é o inverso da frequência. Quanto é que vale a frequência, pessoal? 0,25, a mesma coisa que 1/4. 1 dividido por 4 dá 0,25, né? Então isso aqui é 1/4 de Hertz. Mas quem é o período? Período é o inverso da frequência. Que é o inverso de 1/4? Muito bem, é 4. Então 4 segundos. Quando a frequência está em Hertz, o período está em segundo. 4 segundos. Pronto. Já temos o período. Ele vai ser importante, porque o período é um tempo de uma oscilação completa de vai e vem, ou o tempo de uma volta completa. Esse tempo vou substituir aqui no tempo, ó, e vou descobrir a velocidade angular. Você me ajuda? Vamos lá. Quem é o tempo que está aqui que a gente tem? 4 segundos. Que é o tempo de uma volta completa. Quanto vale o ângulo de uma volta completa? Muito bem, 2π radiano. Tem que saber disso. O tempo para uma volta completa é chamado de período. E quanto é que vale o ângulo para uma volta completa? 2π radiano, em unidade do SI. Se fosse uma volta sem ser do SI, você poderia botar o ângulo de 360 graus. Mas vamos trabalhar no SI, que é o que a física mais trabalha. Então o ângulo de uma volta é 2π. E por que uma volta? Porque o período é o tempo de uma volta. Então aqui eu escrevo o ângulo de uma volta. Pronto. Simplificando aqui em cima e embaixo, vou dividir em cima e embaixo por 2, tá vendo? Então a velocidade angular, também chamada de pulsação, vai ser π sobre 2 radianos por segundo. Pronto. Já tenho a velocidade angular para substituir aqui. Opa, agora falta achar essa velocidade. Que é essa velocidade, como eu já te falei, essa é a velocidade do MCU. Você lembra como encontra a velocidade do MCU? Já vimos em aulas passadas. A velocidade do MCU é sempre ômega vezes o raio. Né? Isso aqui é bem básico, tem que saber de MCU isso. Só que o raio, no movimento harmônico simples, o raio é a amplitude. Lembra que eu te expliquei isso várias vezes? Então, essa velocidade aqui é ômega vezes A. Olha que lindo. Vamos achar? Quanto vale a pulsação? Velocidade angular? Π sobre 2. Eu boto aqui, ó, π sobre 2. Quanto vale a amplitude? A questão deu. Amplitude, 2 metros. Então, aqui 2. Simplificando 2 com 2, a velocidade do movimento circular uniforme, o seu módulo, vai ser π metros por segundo. Essa é a velocidade linear. Por isso que a unidade é metros por segundo. Beleza, pessoal? Pronto. Agora nós temos todos os elementos para substituir aqui e encontrarmos a equação horária da velocidade do MHS. Vamos substituir com calma? Você me ajuda? Vamos lá. Velocidade do MHS vai ser, vamos com calma, menos, faz parte da fórmula, velocidade do MCU. Fizemos aqui o cálculo e encontramos π. Então eu boto π. Vezes seno de θ0, que é a fase inicial, é o ângulo inicial que ele deu, é π sobre 2. Então eu boto aqui π sobre 2. Beleza, pessoal? Mais ômega t. Quem é ômega? π sobre 2t. Repete o t, tá bom? Nem sempre esses dois vão ser iguais, tá bom? Vão ter valores iguais, coincidência. Pronto, pessoal, olha que lindo aí. Acabamos de encontrar a equação horária da velocidade do movimento harmônico simples. É horária porque essa velocidade depende do tempo. Por isso que é equação horária, beleza? Espero ter ajudado. Estude bastante. Valeu, pessoal. A física é linda. Tchau, até a próxima.